Eu sou Camila Inácio e você está no Pod Plurais, um podcast especial feito com mentes plurais, com assuntos plurais, com muita conexão, muito respeito e empatia. Antes de eu falar o tema que a gente veio tratar hoje, eu vou me audiodescrever porque a gente tem o respeito para que todos entendam o ambiente onde a gente está inserido. Eu sou uma mulher negra, hoje eu tô sem tranças, meu cabelo tá bem black power, bem para cima. Continuo com os meus óculos, brincos de argola compridos, uma camiseta verde, sentada aqui em frente ao microfone, bem característico de podcast, e atrás de mim tem uma imagem maravilhosa do nosso podcast, com imagens com algumas cores. Tem um lilás, um cor-de-rosa, um branco, algumas plantas. O ambiente é bem bonito aqui, confiem. Agora sim, dadas as devidas aberturas, vamos ao que interessa. Nessa época de fim de ano, onde a gente fala com tantas pessoas, a gente tem tantas interações, em uma sociedade que está ainda bastante polarizada, com muito extremismo, fiquei pensando em o que a gente pode falar de uma maneira que conecte as pessoas e que traga todo mundo a um lugar de equilíbrio, a um lugar de encontro, com respeito, com afetividade. E aí não podia ser diferente. Vamos falar hoje sobre comunicação não violenta. Olha que tema que promete. Bom, como eu disse, eu pensei nessa mesa com muito carinho e hoje eu trouxe aqui duas pessoas que são referências nesse tema. Uma delas é a pessoa que assim, me trouxe, abriu as portas desse conhecimento para mim, uma pessoa que eu sou muito grata, Débora Gaudêncio, felicíssima em estar aqui. Quem me conhece há muitos anos sabe o quanto já aprendi com essa pessoa. E também Sérgio Luciano, que é uma pessoa que traz uma outra roupagem para esse mesmo tema, com uma outra entrega que é diferente de tudo que eu já vi. Confiem. Vou pedir para... Já fiz uma promessa, já dei um pequeno spoiler, mas confiem, vai ser pro bem. Vou pedir para vocês se apresentarem, falarem quem são vocês no LinkedIn e fora dele, para a gente começar aqui a destrinchar esse tema que promete tanto. Bom, vou começar então. No LinkedIn eu sou uma facilitadora de diálogos, trabalho com grupos dentro das organizações com temas mais relacionados a habilidades socioemocionais. Então, tanto comunicação não violenta, mas também agilidade emocional, inteligência emocional, e tenho trabalhado muito com a construção de grupos. Quando você fala assim, o foco aqui é como que a gente consegue fazer um encontro. Então, eu tenho trabalhado muito dentro das organizações para fazer um encontro desses grupos e dessas pessoas. E fora do LinkedIn, eu sou uma mãe de 2 crianças, na verdade não são tão crianças assim, já pré-adolescentes e adolescentes, a Gabi de 14 e o Lucas de 11, e tendo os desafios aí dessa fase, né, cuidando de mim, cuidando deles e cuidando do meu relacionamento também. Eu sou casada há 20 anos, então, quanto que você precisa cuidar desse encontro também, nutrir essas relações. Então, acredito que fora do LinkedIn, eu continuo sendo facilitadora de diálogos. Excelente. Eu sou Sérgio Luciano, vou tentar fazer minha autodescrição pela primeira vez. Meu Deus, como eu vou fazer isso? Eu sou uma pessoa negra, com cabelos encaracolados, estou com uma faixa na cabeça, com meus cachos para o alto, provavelmente bem para o alto. Estou com uma camisa quadriculada de botão, com várias cores diferentes, parecendo um carnaval, um arco-íris. E eu acho que é isso. Tem uma pinta no canto esquerdo da boca, tá? E, bom, eu acho que dentro e fora do LinkedIn eu sou a mesma pessoa. Eu sou um mineiro que gosta de conversar, aprender com o cotidiano e escrever. E é isso. E, por causa disso, eu tive todo um caminho ao longo da minha vida, pelo menos nos últimos 10 anos, de descobrir como eu posso me encontrar, me conhecer um pouco mais e contribuir para que as pessoas se conheçam também. Então, esse caminho me levou a estudar, primeiro, fazer um processo que chama Guerreiros Sem Armas, que é onde eu me encontrei, uma metodologia para transformação social e realização de sonhos coletivos, e descobri que tudo que eu fazia no corporativo era porcaria, que eu não queria estar ali, mas eu precisava ganhar dinheiro. Então, desde então, começou essa minha transformação pessoal em me aceitar. E aí eu acabei saindo desse lugar do Guerreiro Sem Armas, e foi lá que eu conheci a comunicação não violenta, que foi quando eu descobri que tudo que eu acreditava tinha um nome e tinha um jeito bonitinho e fofinho de fazer. Na época eu achava que Cenivé era fofa, e comecei a me desenvolver nesse tempo.
Fui para um outro lugar de que eu entendi que a CNV era legal, só que eu sou um nerd muito sem vergonha, que quer estudar a fundo as coisas. Fui para a área de filosofia de forma mais solta, né? Comecei a estudar um pouco filosofia para entender. Senti falta de psicologia. Fui fazer uma pós-graduação e uma graduação em psicologia junguiana, que é o que eu tenho estudado nos últimos 4 anos. E para tentar entender grupos, eu comecei a me envolver com democracia profunda, que é o que eu chamo de a arte de escutar todas as vozes. Então, dentro dos trabalhos que eu faço também na minha vida, é puramente exploração de tudo isso, tanto pessoalmente como no meu relacionamento. Incrível, então, gente. É uma construção, né? Então, fizeram aqui eu ia falar uma Barça, mas quem não tem a minha idade não vai entender. Fizeram aqui uma biblioteca, né? É muito estudo. Quando a gente começa a se debruçar nesse tema, né? É um livro que puxa o outro, um tema que puxa o outro, uma construção que puxa o outro. É abrir uma porta, assim, que não se fecha mais, né? Eu acho incrível. Uma coisa que me chamou a atenção nos depoimentos de vocês dois e que conecta muito com o que me traz aqui também nessa mesa, genuinamente, é que a gente não começa assim, você vai ser quando eu crescer, eu vou ser facilitadora de diálogos. Não existe esse pensamento, né? A gente sempre pensa em carreiras, em corporativo, em algo estruturado, ou em quem não vai para esse lado, pensa, não sei, artes, algo, mas não pensa assim na comunicação da forma que a gente traz aqui. Geralmente as pessoas chegam nesse lugar depois de uma certa caminhada, né? Comigo aconteceu isso. Uma caminhada que falei no começo do programa, uma caminhada que você participou bastante, Débora. Eu trabalhava muitos anos já, eu fiquei 25 anos no corporativo, e também com um questionamento muito forte de por que as coisas são como são, depois que a gente bate o ponto na entrada da empresa, até a hora que a gente sai. Essa inquietude nunca me trouxe um lugar de conforto, obviamente. E aí as coisas vão se direcionando até que cheguei na questão da comunicação não violenta, cheguei na questão de diversidade e inclusão, que são assuntos que, assim, são quase que uma resposta para coisas que a gente não concorda e que a gente fala, não, isso eu quero mudar, eu preciso mudar. Né? Então, eu entendo que a gente está mais ou menos nesse mesmo lugar. Sim, tem essa inquietação, né? Eu escutei muito isso tanto no teu, quando você fala, quanto o Sérgio falando aqui, né? Quando ele encontrou o Guerreiro Sem Armas, ele falou, caramba, e eu tô fazendo o que aqui, né? Exato. No mundo corporativo. Então surge uma inquietação e a gente vai dando voz para essa inquietação, e acredito que a comunicação não violenta é um pouco uma tradução de tudo aquilo que a gente estava sentindo e pensando, e da nossa indignação, e aí a gente fala, uau, alguém pensou nisso antes de mim, né? E estruturou isso de um jeito que vai me ajudar a ter lentes diferentes para lidar com essas situações. Quero aprender mais, quero ir mais fundo. Então, compartilho também disso quando o Sérgio fala assim, nossa, eu quis me aprofundar, né? Porque é de fato um tema que não dá para você ficar no raso. Você precisa de fato mergulhar. Para mim, a comunicação não violenta é esse lugar de mergulho, né? Não de raso. Transforma, né? Sim. Agora, para quem, assim, a gente está falando de uma maneira muito íntima desse assunto, mas acho que é bastante pertinente a gente voltar um pouquinho e colocar o que é a CNV. Como o Sérgio mencionou agora há pouco no depoimento dele, a gente fala comunicação não violenta, a gente fala, bom, se não é violento, é algo fofo. Então, basta eu dar um sorriso, falar com uma vozinha e eu vou conseguir o que eu quero. Ou eu vou conseguir entregar minha mensagem sem causar algum desconforto ou um ruído no outro. Sendo que não é nada disso, né? É uma técnica que, bom, para mim é um exercício diário, assim, de comportamento que vira quase uma filosofia de vida, né? Pra gente conseguir achar equilíbrio e selar acordos aí. Vocês podem explicar um pouquinho o que é a CNV, de forma que quem não está familiarizado com esse tema consiga entender e acompanhar a nossa conversa? Sim. Não é tão fácil, né, para a pessoa já entender e acompanhar, mas eu gosto de esclarecer, assim, que não é técnica, né? Trazer essa nitidez de que técnica me lembra algo meio robô, robótico. Eu gosto quando você diz assim, uma filosofia, um olhar para as relações. Para mim, um olhar para as relações e para os sistemas e para o mundo com algumas lentes da empatia, da autenticidade, olhar para mim, olhar para o outro, com essa curiosidade. Então, tudo isso vai trazendo outras camadas que daí a gente vai poder colocar
no diálogo. Então, tenho levado muito isso para onde eu vou, né? De que, olha, gente, não é só seguir, talvez, alguns passos ou tentar essa receita de bolo que vai dar certo. Porque o ser humano é muito complexo. Então, a gente precisa estar muito atento, né? É uma percepção maior, vai aguçando os nossos sentidos e aí a gente vai vendo a importância de fato, criar mais consciência nesses diálogos, né? Para mim é criar consciência no diálogo, para entender qual é o meu papel, qual é o papel do outro, como que a gente faz junto a isso diferente, né? E eu acho que, seguindo a minha chatice, eu acho um pavor o nome desse livro que colocaram em português. Eu imagino que a Débora compartilha. E a editora, se alguém da editora está vendo isso, muda esse nome na próxima edição. Porque traduziram o livro como Técnicas para Aprimoramento de Relações Pessoais e Profissionais. E é muito porcaria, porque a CNV não é técnica e não é para aprimorar relacionamento necessariamente. O livro em inglês é uma linguagem de vida, ponto. CNV é só isso, uma linguagem de vida. Quando a gente fala de vida, a gente fala de cuidado, de acolhimento, de compreensão, de conexão, que é tudo diferente do que a bendita técnica propõe. Mas sabe por que eu me referi como técnica? Porque eu penso, bom, eu preciso passar por essas desconstruções, eu preciso passar por esses entendimentos, e para mim, não sei, acho que na minha cabeça... Caminho. Um caminho. Eu preciso passar por eu preciso ter... entender, porque é aquilo, né? A gente, esclarecendo aqui, a gente precisa entender o que a gente está sentindo em cada interação com o meu interlocutor, me corrijam se eu estiver errada, eu preciso entender o que eu estou sentindo, então eu preciso de autoconhecimento, inteligência emocional, eu entender o que eu estou sentindo, qual é a minha emoção aflorada naquele momento, entender qual é a minha necessidade não atendida que está gerando aquela emoção. Já falei aqui em outros episódios dessa construção. Qual é a minha necessidade não atendida que me faz exteriorizar aquela emoção, entender, buscar um entendimento sobre isso, buscar o que eu preciso para entrar num acordo e voltar com essa construção para o meu interlocutor e falar, bom, vamos chegar nesse meio termo aqui. Então, em uma leitura bem superficial, é mais ou menos essa construção. O caminho. Correta? Com essa complexidade do ser humano, não necessariamente vai ser desse jeito, né? Talvez ali o outro tá tão precisando de empatia que, por exemplo, eu não vou conseguir conectar a ponto de primeiro me acolher, eu vou acolher ali o outro, ou o contrário. Então, para mim, a técnica vai esse lugar mais rígido. Entendi. Passo a passo. Tem todos esses pontos. Então, agora eu vou escolher focar em mim. Entender o que eu tô sentindo, entender o que eu tô precisando. Não, agora eu vou escolher, depois que eu me apropriei disso, vou escolher pensar no outro. Mas são sempre escolhas. Não que eu tenha que fazer isso ou outro, né? Então, acho que é esse lugar. Né? Esse lugar, tá? E uma coisa que eu acho que para mim também define muito a comunicação não violenta, e o nome, né, não violência, vem desse lugar, é porque para mim a violência é tudo que me separa eu do outro. E para mim, né, me separa eu do outro e, consequentemente, fica essa vida alienada. E aí o convite da comunicação não violenta é que a gente se conecte. Como você tinha falado no início. Você falou, né, uma linguagem que vai gerar conexão. Então, para mim, é conexão comigo. Como, então, eu gero conexão comigo e gero conexão com o outro? Aproximo. Porque, muitas vezes, a nossa linguagem ela é tão animista que ela, na verdade, separa eu do outro, coloca as pessoas em rótulos e generalizações, e aí eu vejo a comunicação não violenta esse convite de desconstruir tudo isso, e às vezes até trazendo incômodos mesmo, né? Para poder desconstruir. Dura, né? Sim. Não de forma fofinha, né? Então, porque muitas, nem sempre quer dizer, não tem nem sei se tem uma estatística disso, mas qual é a garantia de que todas as vezes que você vai trocar com o interlocutor vai ser algo agradável, ou que não vai tocar os seus brios, ou te trazer um descontentamento, algo que você não concorda. Enfim, muito raro. Isso, é esse lugar que não é técnica, porque não é uma receita de bolo que se você colocar, aí vai dar aquele bolo lindo, maravilhoso. E tem uma coisa que eu tenho elaborado muito em relação a isso, que tem a ver, para mim, o olhar da comunicação não violenta é ir para além do que as pessoas dizem e olhar para aquilo que eu digo, para onde aquilo aponta, que é o que você falou, a necessidade.
Porque o ser humano está o tempo inteiro expressando opinião sobre o que acha, sobre o que não acha, sobre o que é certo e o que é errado. E quando eu me permito ir para além dessa opinião, eu começo a entender o que ela tanto valoriza que ela defende aquela opinião com unhas e dentes. Então, quando alguém fala, Sérgio, temos que fazer desse jeito, não sei se temos, mas se eu chego pelo olhar da comunicação não violenta, nossa, então quando você fala que temos que fazer assim, é porque você gostaria de um pouco mais de segurança aqui na empresa ou na sociedade. Por isso que é tão importante dizer que é assim, ponto final. Isso, para mim, é a comunicação não violenta. Sim. É a compreensão de que o temos que, as opiniões que a gente tem, apontam para um cuidado com a vida, o que a gente entende como manutenção da vida. E para mim, tendo essa consciência, a gente não precisa falar de técnica, a gente não precisa falar de forma nem nada, porque eu já tenho a consciência. A consciência, aquilo que eu penso, anima o que eu falo. Se eu quero transformar minha consciência a partir da fala, eu estou sendo mecânico e sendo controlador. E se eu transformo a forma que eu vejo o mundo, vejo a vida, minha fala automaticamente vai se transformar, porque a outra fala já não faz mais parte da minha constelação, daqueles pensamentos que eu tenho. Tem um poema no livro do Macho que eu gosto muito, foi o primeiro poema que me conectou, né? Eu amo poemas. Eu fiz uma vez uma aula de comunicação não violenta só com poemas. E aí esse poema, ela fala, realmente eu ouvi isso? Né? Peraí, antes que eu comece, eu realmente ouvi isso, que me conecta com isso que você trouxe, porque o que eu tenho tentado colocar é uma curiosidade genuína, eu falo que é uma curiosidade compassiva, amorosa. Então, quando a pessoa fala, olha, temos que fazer assim, eu só não escuto as letrinhas. No direito, né, eu sou uma advogada de base, no direito a gente tinha a expressão ipsis literis, né? Então, não é só escutar a letra ali que está saindo da boca daquela pessoa, mas nossa, o que está movendo, para qual direção essa fala dela aponta? Porque daí eu me conecto com o que é importante para ela e que geralmente tem uma ressonância em mim. Então, nisso eu encontro com o outro verdadeiramente. Então, para mim, esse tem sido o maior aprendizado, assim. Tudo que eu escuto, na verdade, eu tento escutar além, sabe? Escutar esse invisível. O que de fato essa pessoa está querendo? O que ela está sentindo nesse momento? O que é importante para ela? Como isso ressoa em mim, como isso trago. Teve uma vez que eu estava em uma empresa fazendo essas facilitações de diálogo, já tinha feito em quase toda a empresa. Eu gosto muito quando eu pego projetos que, né, toda a empresa passa por conversas, por diálogos. E aí chegou a vez de eu falar com o CEO e os N-1, que falam, né, os diretos. E aí depois que eu estava 40 minutos ali, 50 minutos falando, o CEO levantou e falou assim... o que você tá falando aqui, isso tudo não presta, isso é tudo baboseira, isso tudo é besteira, não serve pra nada. E aí eu escolhi ouvir um invisível, até pra eu ainda continuar conectada com ele, mesmo ele falando aquela coisa. Ele, né? Sim, seria o primeiro, né? Você que tá me pagando pra eu estar aqui. Eu falei, olha, o que eu te escuto é que você quer que o que se traga pra dentro dessa organização de fato funcione, dê resultado, seja efetivo, é isso que você quer? Ele falou, Eu falei, então me espera mais um pouco, a gente ainda tem horas de trocas, e aí no final você me dá um feedback mais completo. Ele falou, tá bom, tudo bem. Ainda me deu umas chamadas ali ou aqui, né? Mas depois eu descobri que ele estava brigado com a diretora de RH, não tinha a ver necessariamente comigo ali ou com a abordagem que eu estava levando. Então isso tem me apoiado muito, como o Sérgio falou, é mais fácil brigar. O outro fala, é mais fácil brigar, mas eu escolho escutar além, para conectar com essa pessoa com o que tem de humano nela. Então isso tem me ajudado muito. Quando as pessoas falam de maneira violenta, fazendo maneira oposta do tema, as pessoas estão mais falando e demonstrando, a gente aprende mais sobre elas do que sobre a situação ou do que sobre nós mesmos, né? Então ter esse ouvido para aquilo que está subentendido é muito importante, né? Eu gostei que você trouxe esse exemplo de como isso está funcionando e reverberando dentro do mundo corporativo. E eu sei, Sérgio, que você tem os jogos e os livros. Como isso está funcionando, como isso está alcançando com quem está bem novinho ainda nessa construção? Eu vejo, a Débora tem os filhos, me lembro de você falar dos seus filhos tão crianças, agora estão pré-adolescentes. Minha filha acabou de entrar na faculdade, imagina. Uau. E esse é um tema que eu busco também, essa desconstrução e respeito à comunicação, a ouvir, escuta empática. São temas que a gente busca muito dentro de casa. Como você acha que as crianças estão sendo preparadas para isso? Nossa, você tem essa visão? Eu acho que estão sendo 0% preparadas na cultura que a gente vive. Porque eu acho que não adianta eu querer mudar as crianças e não mudar o contexto onde elas vivem.
Eu posso querer falar para as crianças, sejam empáticas, lindas e maravilhosas. Elas vão chegar em casa e vão tomar burdoada dos pais e das mães. Vão continuar num local de opressão. A sociedade, se for uma criança numa periferia, vai continuar sendo vista como outra coisa. Não, aliás, vai continuar sendo vista como alguém que tem um potencial de semelhante, não vai ser visto como indivíduo. Então, acho que é muito bonito eu falar sobre vamos ter um desenvolvimento socioemocional. E aí eu volto para a essência da CNV. Para mim, CNV é sobre transformação pessoal, relacional e social. Então, para mim, não adianta porcaria nenhuma, vírgula, transformar as pessoas individualmente se o contexto é insalubre. Então, eu acho que a gente talvez tenha muitas iniciativas bonitas na sociedade, lindas, de ensinar educação socioemocional e precisa, mas eu acho que de nada vale se a gente não transforma o contexto onde essas pessoas estão entrando. Porque o potencial disso causar mais dano ou voltarmos para um padrão é muito grande, porque o sistema transcende as pessoas. Olha que construção, gente. Você está me dizendo que você tem empresas que você vai... Eu trabalhei numa empresa que foi exatamente esse o caso. Você fez toda essa ação em todas as áreas. E a gente transformou, à época, um coletivo através da transformação individual. Então, cada um teve a sua parcela na transformação daquele ecossistema. Agora, quando a gente tira do muro do corporativo e traz para o âmbito social, cai por terra uma construção que poderia ser tão bonita, né? A gente levar, imagina se... eu tenho um cliente que costuma dizer, eles fazem um cálculo seguinte, toda vez que eu falo com as pessoas ali, eles multiplicam aquelas pessoas por 3, porque cada pessoa que me ouviu vai impactar outras 3 pessoas. Então eles falam, Camila, hoje você não falou com 500 pessoas aqui dentro, você falou com 1.500. Você já pensou se, enquanto eu tô falando com aquela mãe dentro da empresa, você tá falando, ou a criança tá jogando o jogo, o quanto isso não aumentaria esse número, né? Acho que é aí que a gente... Essa é a... Será que eu chamo de utopia? Que a gente gostaria de chegar? Que o Sérgio está trazendo, né? Que esse lugar que a CNV também convida, que não é só uma transformação interna, é também uma transformação interna, mas também é uma transformação das relações e uma transformação, quando ele fala desse social, sistêmico, né? Como que eu mudo, então, essa estrutura? Porque senão fica muito difícil, eu vou ficar patinando ali, né? Mas, de fato, eu preciso, para isso também, de uma rede de apoio. Vai ser difícil eu querer mudar. Então, quando você fala disso, eu falo para uma pessoa e aí eu sei que isso vai ser um multiplicador, né? Então, eu tenho tentado fazer isso, por exemplo, na comunidade Paraisópolis, que foi a comunidade que eu vim. Então, de levar lá para falar com as mães, com as mulheres, para elas, e aí teve um dia que foi tão potente que eu estava lá no meio da comunidade falando sobre esses princípios, uma mulher levantou a mão, né, era numa creche, quando elas vinham buscar os filhos à noite, ela falou, Débora, eu acho que o que você está falando para mim e pra gente aqui é sobre amar uns aos outros, não é? Nossa, eu achei aquilo tão profundo, falei, de fato é amar uns aos outros na prática, né? Isso que a gente vai fazer, mas precisa sim, né, transformar essas estruturas, as pessoas, apoiar as pessoas a transformarem as estruturas para ir transformando as relações também. Então, para mim, a gente pode ir para todos os lados, tanto para o desenvolvimento interno, para as relações e para o sistêmico. Para o sistêmico, para as relações e para o interno. Então, atuando isso e em todas essas frentes, sabe? Eu acho que isso aí que era o desejo do Marshall, né? O Marshall Rosenberg, que foi o criador da comunicação não violenta. Para mim, esse era o desejo dele, assim, de ter, de fato, essa transformação nesse nível. E tem uma coisa legal disso que para mim, aí eu volto sempre para a pergunta, o que é ou o que não é a CNV? Para mim, CNV é sobre sabedoria popular. É lembrar as pessoas de que elas já sabem fazer essas coisas. Só que dado que a gente vive num sistema educacional, que a gente é treinado para ter poder uns sobre os outros, para que a gente saia ganhando, alguém saia perdendo, etc, 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 a gente não tem espaço para cultivar um pensamento, vamos cuidar uns dos outros. Porque a norma é justamente vamos se sobressair, porque se você não cuida de você, ninguém mais vai cuidar. E aí o que eu falo? Então você tem que se desenvolver emocionalmente para cuidar de você. Só que isso eu estou retroalimentando um sistema que as pessoas têm que cuidar de si e não se importar umas com as outras. Então se eu não mexo numa estrutura social mesmo, aí falando com mães, pais, comunidades, lugares mais voltando para a política, sistemas educacionais, a gente está empoderando indivíduos a cuidarem de si, mas eles vão usar isso dentro de um sistema que faz com que a gente cuide de si e não cuide uns dos outros.
E por isso que, para mim, não tem como falar de CNV no desenvolvimento pessoal sem lembrar de que também a estrutura é que move as pessoas em alguma medida. Então, por isso que eu volto para a ideia da técnica. Se eu levo a CNV como técnica, que é o que mais me dá birra quando alguém não... No geral, porque eu convivo muito com gente na internet que vive falando que é uma técnica de conversar e de se comunicar. A gente perde de vista a possibilidade de levar a transformação, porque a técnica pela técnica, ela pode ser usada para o bem e para o mal. E eu, com o CNV, eu tenho uma pauta muito clara, transformação radical da sociedade. Talvez outras pessoas não tenham, mas eu tenho uma pauta muito clara. Porque se eu só anestesio as pessoas com um jeito de falar com uma técnica, as pessoas vão viver anestesiadas num sistema que não é salubre para todo mundo. Eu entendo, eu estou ouvindo o que você está me dizendo e estou aqui pensando o quanto é coletivo, né? Sim. O quanto é uma Você construção até usou essa palavra, Ká. coletiva. Você falou, e aí a gente criou um coletivo. Exato. Então a gente vivenciou, fizemos experimentações, Exato. e aí a gente criou um coletivo lá dentro da organização. Não, isso para mim, porque a palavra coletivo é algo que me pauta muito. É Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então, assim, quando a gente traz toda a ancestralidade, a gente pensa nisso. Coletivo. Estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. O que é importante para mim é para você também. Nós vamos juntos, nós crescemos juntos, nós nos desenvolvemos. Quando a gente fala em sistema, a gente estava nessa conversa há pouco tempo, o Sérgio e eu, falando de sistemas e falando de coletividade. Então, como essas pontas se encontram em algum lugar. E eu acho que essa construção de comunicação tem muito a ver com isso. Apesar de que a gente ainda tem, eu já tive esse tipo de resistência de buscar fazer essa construção e falar, olha, eu me sinto tolhida, eu me sinto, não me lembro qual foi a palavra que eu coloquei, mas era essa, eu queria dizer o quanto aquilo estava me doendo, tinha me atingido num gatilho muito profundo em uma conversa dentro da empresa. E eu me preparei para levar aquilo porque era um lugar que eu não tinha fala, eu não tinha presença, eu não tinha permissividade de falar. Então, para mim, foi uma entrega muito grande de energia eu buscar e falar, olha, tá atingindo um gatilho, eu realmente não me lembro com a palavra, mas tá me atingindo um gatilho aqui, não tá bom, não tá bom. Tô me sentindo assim, assado. Por conta disso, eu gostaria, como isso chega a você? Eu acho que a gente trabalha junto, então a gente precisa encontrar esse lugar juntos. E o que eu ouvi foi, não me importa como você se sente. Eu falei, bom, isso já ficou claro pela maneira que você tem me tratado. Então, essa é uma dúvida que eu não tinha. A minha dúvida era se a gente podia caminhar junto para algum lugar, mas agora a sua resposta já me deu uma negativa. Muito obrigada. E fui embora. Eu não me lembro que eu deixei para ter essa conversa numa sexta-feira, porque eu falei, dependendo da resposta, eu tenho um final de semana para processar tudo. E eu tive que processar, assim, muito, porque na segunda-feira eu voltei e, enfim, continuei engatilhada por um bom tempo. Então, às vezes, é isso, né? O quanto é difícil a gente conectar com uma pessoa, é o que você falou, às vezes a gente tem que olhar se o outro está disposto, se o outro está aberto. E outra coisa que a gente também falou agora há pouco, se o outro sequer chegou ao entendimento de que é possível se conectar, é possível diminuir um ruído. E às vezes eu penso se conectar, porque muitas vezes as pessoas, a partir do que o Sérgio falou, têm receio até de saber se conectar, com medo de perder algo, uma posição de liderança, né? Nessa corrida dos ratos, aí, como o Sérgio falou, que tá todo mundo correndo para garantir o seu. Se eu talvez validar o teu sentimento, eu tô num lugar que eu me perco de mim, e aí eu não vou ser, né, a pessoa ali em situação de poder, então é melhor eu falar, olha, eu nem me importo com o que você sente. Quem sou eu na minha posição
se eu der ouvidos a você... Sim, e legitimar um sentimento que você Nossa. está trazendo. Então, por isso que a comunicação não violenta também, ela tem esse lugar desse trabalho interno, para eu criar consciência disso, né? Desse trabalho interno que é necessário fazer, até para me fortalecer, para eu conseguir transformar essas estruturas, né? Então, E aí eu acho... não vai... Pode eu acho que isso volta para uma coisa que para mim é fundamental, não tem como separar CNV e empresa e organizações da palavra segurança psicológica. Porque, para mim, Certamente. quando eu vejo, já vi várias coisas lindas, super PhDs teorizando sobre segurança psicológica, mas para mim eu acho que é uma coisa muito mais simples. Ter o espaço para que eu seja e o outro seja. Ponto final. Para que eu possa expressar minha dor e para que o outro escute a minha dor. Para que você consiga expressar a sua dor para esse diretor, CEO ou qualquer pessoa, e ele tem um espaço para reconhecer essa dor e talvez expressar a dor dele escutando você. Que foi o que faltou nesse caso que a Ká comentou. Então você foi lá toda vulnerável, trouxe, mas não tinha esse espaço de segurança psicológica. Para talvez a pessoa até falar, nossa, Ká, eu tô confuso agora, eu tô assustado, porque eu imaginei que você tava sentindo outras coisas, nem sabia que era nesse nível de intensidade, preciso de um tempo também para processar. Vamos os dois processar no final de semana e a gente volta a conversar sobre isso na segunda. Então, eu vejo que é um convite a essa comunicação mais profunda, como a gente falou, que vai levar para essa conexão genuína. Não é só fechar aí, não tô nem aí porque você sente e acabou. Sabe? Então, para mim, essa dança, né? Que é muito fascinante, né? Esse movimento. E eu acho que essa resposta possível que você trouxe agora, acho que para mim é a grande cereja do bolo, né? Eu vou ouvir, eu vou processar e a gente volta. Mesmo que eu não esteja entendendo nada agora. Olha, agora eu não tô entendendo nada. Foi uma novidade você falar isso para mim. Eu tô perdidaço aqui, não tô entendendo nada. Mas eu quero entender e quero compor isso, né? Eu quero tecer, que foi a palavra que o Sérgio falou. Exato. Agora, vamos dar um tempo para isso, pra gente nós dois processarmos e a gente volta depois para conversar. Então, isso é muito mágico, né? A escuta genuína passa por isso, passa pelo sistema cerebral que a gente precisa entender, processar, analisar. Sim. Quantas vezes isso acontece com a gente, né? Não, peraí, eu pensei agora um negócio que eu ouvi ontem que, nossa, eu devia ter respondido. Nossa, só me passou pela cabeça. Eu sou dessas, né? Eu penso 2 dias depois. Falando, e nossa, e a segurança psicológica tem muito disso, né? Que é de você criar esse espaço para a escuta e também para as perguntas. Para mim, Débora, o que eu tenho tido na minha mente é que a segurança psicológica se faz a partir de 2 grandes pilares. Escuta genuína, essa escuta que a gente falou nesses níveis aí de profundidade, até chegar nessa escuta do invisível, e esse lugar das perguntas, com essa curiosidade. Mas, peraí, eu tô confuso. É isso que você quis dizer? Foi desse jeito? Podemos fazer assim? O que você acha disso? Como foi isso para você? Então, as perguntas também movimentam muito o diálogo, né? E leva para esse lugar. Eu acho que isso é legal porque quando eu percebo isso, uma pessoa, às vezes, ela pensa, caramba, eu estou surpreso, assustado. Só que aí eu tenho um filtro, e aí eu volto de novo para um filtro social que diz expressar que estou assustado é se mostrar vulnerável. Se mostrar vulnerável é ruim, logo eu vou bancar o bonzão e vou falar, você não poderia falar assim comigo. Então, quando eu começo a transformar essa cultura e eu permito que aquilo que eu pense eu também possa falar, num espaço seguro para que eu não seja julgado por aquilo que eu falo, porque isso é só parte de mim, a gente pode, entre aspas, falar qualquer coisa, não que possa falar tudo, porque é só ser um idiota, mas falar qualquer coisa que mexe com a gente, sabendo que o outro vai ter caridade de escutar para além do que a gente está falando. E aí, para mim, entra em muitas questões que, às vezes as pessoas falam que CNV é sobre não expressar raiva. Às vezes eu posso expressar minha raiva, principalmente porque tem o inconsciente, que é o macaquinho que pega o volante e vai fazer besteira. Eu expresso toda a minha raiva, frustração, dou um tapa na mesa. Para minha segurança psicológica, tem 1 de 10 que vai falar, pô, Sérgio, me parece que algo pegou muito pesado para você e você não deu conta agora e você tá super frustrado, é isso? Porque eu confio que o coletivo tá cuidando desse espaço seguro. E quando eu chego e reprimo uma pessoa pelo comportamento e perco de vista para onde o comportamento aponta, eu crio um lugar moralista. E a gente começa com um moralismo tacanho, que a gente começa a dizer o que pode e não pode, e a gente perde de vista a segurança. Aí tá todo mundo até as tampas, né? Não querendo falar nada, mas sentindo e pensando tudo, quando poderia simplesmente perguntar. Não que seja fácil, porque perguntar é se mostrar vulnerável. Sim. Mas se a gente não desenha um combinado social, um combinado coletivo que cria esse espaço seguro,
a gente não vai conseguir ter segurança, porque vai ter uma pessoa como você que vai se mostrar segura, vai se mostrar vulnerável, e aí vai ser tolhida. E a tendência, quando eu sou tolhido, é eu não falar mais, porque não é um ambiente agradável para mim. E aí eu me fecho e tá todo mundo fechado. E aí mata criatividade, inovação, conexão, né? Um monte de coisa legal que vem desse lugar seguro. Não, e além desses efeitos dentro do lugar onde a gente se desenvolve profissionalmente, chega essa época, fazendo ponto com o que eu trouxe na abertura aqui do nosso programa, chega nessa época, bom, para quem está acompanhando, a gente está gravando no final de novembro, então estamos prestes a iniciar a época de festas, de muitas confraternizações com pessoas que trabalhamos, depois com família, com amigos que não vemos a longa data, e a gente chega assim, né? Tentando se proteger de uma situação de vulnerabilidade, de um julgamento, algo que o outro pode pensar sem me perguntar, então de que forma eu devo ou não me expressar. E aí a gente chega na torta de climão, né? Como a gente pode usar a comunicação não violenta nessa época onde a gente fica tão exposto, de forma que a gente não se doa. O que a gente faz? Tem tantas possibilidades. Eu fico pensando assim, que primeiro a ideia é que a comunicação não violenta já esteja na vida ali, né? Já tá lá. Então eu já tô, né, vulnerável, já tô ali. Mas aí talvez, um exemplo, né, uma vez que aconteceu na minha casa, a gente ia receber toda a minha família, que é grande, como eu falei já pra vocês, né, só a mais velha de 7. E aí tem esse lugar de, amigo secreto, né? E aí o meu marido teve uma ideia, falou, por que a gente não faz um amigo apreciação? A gente faz aqui na hora, coloca os nomes de todo mundo que tá. A gente pegou sobrinho, tio, tia, quem tava ali, colocamos. E aí as pessoas tiraram. Então vamos dizer que eu tiro a Camila, que é a minha prima. Aí o convite foi, eu quero que você faça uma apreciação pra Camila. Conta quando foi uma vez na vida que a Camila te apoiou na vida, que a Camila de alguma forma cuidou ali de algo importante pra você e que você tem gratidão por isso, né? Gente, foi uma das rodas de conversas mais lindas que eu já vi na minha vida. Foi curativo, sabe? Você vê um tio, um sobrinho falando isso do tio, e o tio nem imaginava, porque como a gente não é vulnerável para falar, às vezes até o que é bom, né? A gente não é vulnerável para falar, não sabia. E aí nessa fala, olha, tio, aquela vez que você fez isso, me levou lá, me acolheu nisso. Nossa, caramba, eu lembro daquilo com amor até hoje. E a gente foi fazendo essas trocas e foi uma potência, foi cura, assim, foi incrível, né? Nossa, então, às vezes eu Débora, eu faço isso com pessoas que às vezes não estão tão familiarizadas, né, com esse olhar para a vida a partir das lentes da CNV e tem funcionado. Nos aniversários em casa também eu faço isso, em vez das pessoas falarem, parabéns para você, eu reúno a família, aniversário da Gabi. Gente, conta aí para a Gabi o que você é grata na vida dela, que ela já contribuiu, né? Traz. Então, isso vai fazendo quebrar, às vezes, rótulos que tem ali, imagens cristalizadas, essa apreciação do quanto que aquela pessoa é importante para mim, contribuiu para minha vida, vai quebrando esses rótulos que às vezes a gente vai criando, sabe? Essas lentes. E isso na minha família tem funcionado. A transformação cultural, né? Para mim, isso é transformação cultural. Eu saio da lógica de discutir sobre uma coisa e vou para uma lógica de construção de vínculo. E quando eu tenho mais vínculo, quanto mais firme esse vínculo, mais chance eu tenho de ter essa vivência com as pessoas. E quando eu falar de algo mais complexo, o vínculo já está tecido. Sim, aí flui melhor a conversa. Exato. Porque eu já estou com vínculo, já estou com menos rótulos. E a conversa, né, pode ser de política, pode ser do que for, ela vai fluir melhor. Porque isso que o Sérgio falou, acho super importante. Acho que foi, né? Eu já tô com vínculo, já tô conectada com essa pessoa. E aí, realmente, a fluidez dessa construção é muito mais genuína. Sim, né? E dentro das organizações temos feito, eu pelo menos como facilitadora, tenho feito isso. Antes de qualquer trabalho, o que eu peço eu quero um momento para criar vínculos com essas pessoas, para elas desconstruírem imagens que elas foram criando uns dos outros e reconstruírem novos vínculos. Só depois é que a gente pode pensar como que a gente vai olhar para o ano que vem, quais são os planos, os acordos. Antes de gerar vínculos e fazer essa desconstrução, não dá para trabalhar. E tem uma coisa que é muito massa disso, que você falou, eu lembrei,
do Grok, que você conhece, Grok, provavelmente, que é o jogo que a gente da Colibri usa para trabalhar a CNV. E uma das brincadeiras que eu faço com as pessoas é justamente um jogo da apreciação. Eu peço para elas sortearem uma necessidade aleatória e a partir dessa necessidade elas conectarem com uma atitude das pessoas que cuidou da necessidade delas. Então, na família pode fazer isso no Natal, né? Porque é justamente como cuida do que é importante para mim e nomeando a estratégia, né, o que foi feito e conecta com o que é importante para mim. Então é muito massa isso. Eu tenho um exemplo disso, de pegar uma necessidade e falar, eu preciso disso daqui e ter esse acolhimento. Acho que foi uma das coisas assim. O meu marido tem um afilhado que é só dele, não é meu. E eu, assim, veio de uma turma de amigos que vieram são amigos nossos do casal, mas vieram dele. E é engraçado que eles são todos muito apaixonados por futebol, menos eu. Então, as esposas desses amigos põem a camisa do time, menos eu. Então eu me sinto muito excluída. Acho que agora já melhorou, porque já tem muitos anos. Mas eu sempre me senti muito excluída daquela turma, porque eu não sou do futebol. E aí veio o afilhado, que eu amo de paixão, mas eu não sou madrinha. E quando chegou no dia do batizado, faltava 2, 3 dias. A gente ficou muito encantado pelo bebê. Faltavam uns 2, 3 dias para chegar ao batizado, que eu comecei a me sentir tão estranha. E aí eu falei para ele, olha, eu não queria, mas eu tô com muito ciúme. Porque é uma turma que eu já me sentia muito excluída. E apesar de... Era algo meu. Sim, nunca ninguém fez nada para que eu me sentisse dessa forma. Mas só de olhar todo mundo ali com a camisa do time... não tinha essa sensação de pertencimento, né? Exato. E aí, quando eu falei, eu tô com muito ciúme. Ele tomou uma surpresa. Ele tava tão feliz. Ele falou, e o que eu faço? Eu falei, não sei. Só queria que você soubesse. Ele teve uma construção perfeita de me fazer me sentir pertencente daquele grupo o tempo todo. Então, assim, ele entrou no batizado, assim, com o bebê no colo, lá na frente do altar, ele me sinalizava que ele estava me vendo, que ele estava... Eu me senti presente no batizado lá junto com o bebê o tempo todo. E para mim foi uma libertação eu falar, ao invés de eu ficar... Ele, o que foi? Eu nada? Que é aquela resposta padrão, né? É nada, com o tomzinho. Então, isso, assim, quando a gente consegue exteriorizar e ser acolhido e ter essa consciência, é muito libertador. Depois eu... E pro outro também, eu fico pensando, né? Porque pro outro, você viu como ele respondeu? Nossa, Cá, eu não sabia o que eu faço. Porque sempre tá todo mundo junto, o grupo é legal, eu achei que você tava aí na mesma vibe. Então, isso que eu acho muito poderoso, quando você se expressa, além de fazer bem pra você, você também apoia o outro. É um convite pra você falar pro outro, vem ver junto comigo isso aqui, vamos olhar juntos, pra gente ver o que a gente faz. Às vezes eu faço esse convite em casa com o meu companheiro, né? Eu falo, olha, tá acontecendo isso aqui, vamos olhar juntos pra ver o que a gente faz com isso, né? Porque apoia o outro também, até escolha, outro, né? Pra mim é muito respeito. O outro pode lidar com o que eu tenho pra trazer, né? Sim, verdade. Construir. Agora, gente, eu quero fazer uma pergunta aqui. Como a gente pode usar a CNV para endereçar temas que estão tão presentes e tão aquecidos na sociedade hoje, dentro e fora do corporativismo, que são temas que causam muita vulnerabilidade, temas que, assim, até os nomes já fazem muita gente se ajeitar na cadeira, que é misoginia, racismo, homofobia, violência. São temas que a gente precisa discutir, que a gente tem discutido bastante, em alguns âmbitos mais, em outros menos, em alguns com algumas palavras que doem mais, outras menos, mas que a gente precisa endereçar. Se a gente está querendo fazer uma mudança sistêmica, não dá para fugir. Como a gente pode usar a CNV para isso? O Sérgio já está aqui, ó. Eu vou falar rapidinho, porque eu vou precisar sair, e aí deixa ele falar que ele é expert nisso. Mas para mim o que está me vindo muito nesses últimos tempos, que eu tenho procurado estudar mais temas que não estão tanto no meu dia a dia assim, é esse lugar que vocês já falaram, desse coletivo, dessa rede de apoio, porque talvez sozinha eu vou mudar muito pouco. Então tenho aprendido assim, a estar junto com os outros para poder desmantelar aí
essas estruturas, começando por mim, pela minha família, pelas estruturas que eu convivo, mas para isso eu preciso de uma rede também de apoio de outras pessoas que estão pensando juntos e juntas para a gente poder mexer nisso daí. Então, eu acabei de voltar, né? Eu estava numa imersão sobre luta antirracista, e aí a ideia é, em comunidade, como a gente consegue ter ações práticas antirracistas mesmo, não só no nosso discurso, não é só falar bonito, que é um pouco do que a comunicação não violenta a gente está falando aqui. Comunicação não violenta não é só falar fofinho, bonzinho, bonitinho. Antirracismo também não é só falar, agora você precisa falar a palavra X ou a palavra Y para ficar bem na fita. Tá vendo? É a mesma lógica, é na prática, é na vida, é como eu desmantelo uma estrutura que já está arraigada há muito tempo, né? Trazendo privilégios e dores, como que eu desmonto tudo isso? Então, para mim, esse lugar para isso eu preciso estar junto, né? Eu preciso de outras pessoas nessa mesma vibe para a gente seguir. Então, é isso que eu tenho tentado fazer, assim, na prática. E vou deixar o Sérgio, com muita angústia agora, porque eu queria ficar com ele, continuar conversando e tomar café, enfim. Não tem mas problema, preciso né? Respeito e agradeço e já te você agradeço ter vindo. também, Imagina. Obrigado. Que legal. Te agradeço. Se Muito você feliz. quiser deixar aqui como as pessoas te acham nas redes, né? Tá É um bom, espaço tá sempre bom. útil. Fica Eu aberto. tô como Débora Gaudêncio, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, e tem a rede que eu trabalho, que é 8 Diálogos, que também faz esse trabalho de facilitação dentro das organizações. E tô por aí também em alguns vídeos, né? Se jogar Débora Gaudêncio na internet aí, sempre acha. Vamos achar. Obrigada. Obrigada por ter vindo, querida. Obrigada mesmo, Obrigada. a referência. Bom, gente, a Débora teve que sair. Vocês viram que ela se despediu. É isso, né? Pra gente gravar com pessoas que são referências, a gente precisa adaptar um pouquinho o script de vez em quando. A Débora é uma referência no Brasil quando o assunto é comunicação não violenta. Então, eu tê-la aqui no estúdio foi de verdade uma oportunidade única. Débora, agradeço aqui mais uma vez. E antes da Débora sair, eu tinha deixado uma pergunta super pertinente para o Sérgio. Vamos voltar nessa pergunta, porque eu estou ansiosa para saber o que ele vai me dizer. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho que pensar um pouco, porque, de verdade, tem o risco de alguma coisa que eu falo não chegar bem para algumas pessoas. Não me cancelem, não me cancelem. Tenho Vamos lá. caridade, que a mesma caridade da qual eu vou falar, tenho caridade com o que eu vou trazer agora. Mas é muito engraçado isso, porque eu já fui essa pessoa. Há 3 anos atrás eu fiquei 1 ano e pouco escrevendo na UOL. E todos os textos que eu falava sobre racismo, sobre outras coisas, eu percebia que eu era muito contundente na forma que eu escrevia. E eu percebia que isso vinha de uma dor. Porque o medo que eu tenho dessas coisas se perpetuarem faz com que cada vez mais eu seja contundente com o que eu falo, porque eu quero convencer as pessoas de que isso não é legal e ponto final. Então, para mim, e aí eu vou falar a partir desse lugar, que eu acho bacana trazer. Pegando a comunicação não violenta, para mim o primeiro passo nessas conversas é eu fazer autoempatia, que é o que eu estou falando agora. Eu percebo que para mim é um tema doloroso e difícil de falar muitas vezes. Quando eu vejo coisas ruins acontecendo, eu entendo que isso ou é por causa do gênero ou por causa da cor de pele, isso me traz dor. E se eu vou para uma conversa sentado em cima dessa dor, a tendência é que eu queira partir para cima das pessoas. E aquelas pessoas na minha frente, quando elas falam qualquer coisa que seja que me leva a essa dor, elas vão deixar de ser aquelas pessoas e elas vão passar a ser aquilo contra o qual eu luto. Então, para mim, ter essa autoempatia primeiro é entender onde que eu tô nesse lugar todo, qual que é a dor que eu sinto e se eu estou disposto a seguir em conversa sobre isso. Porque se eu não tenho disposição em seguir essa conversa porque é um tema difícil para mim, não é comunicação não violenta que vai resolver. Então, para mim, primeiro é um lugar de escolha e consciência. Dado que eu escolho entrar em conversas com pessoas que têm falas e atitudes que podem ser consideradas racistas, misóginas, aí eu tenho uma nova escolha. Eu quero chegar para essas pessoas como aquele que é o corretor dizendo que elas estão erradas, ou eu quero ir para um lugar de caridade no sentido de entender que por mais abissal que aquilo esteja sendo dito seja, aquela pessoa ainda está vindo de um outro lugar que para ela não parece tão abissal assim. Porque nesse lugar, para mim, eu também faço essa escolha. Porque se eu quero partir para a briga, se eu quero corrigir essa pessoa, eu já tenho minha resposta. Eu não preciso escutar, eu não preciso ser empático, porque CNV não vai servir para porcaria nenhuma. Dado que algumas vezes eu escolho, e quando eu escolho, eu também escolho me conectar
com o ser humano por trás daquela fala, que é o que a gente falou no começo, para onde essa fala aponta, aí para mim que começa o desafio e começa a possibilidade de diálogo. E nesse lugar que agora eu vou começar a construir isso. E sem essa prévia eu tenho medo de parecer muito simplista, muito bobo e muito tacanho também. Então, quando eu estou nesse lugar, para mim é importante que eu tenha esse olhar caridoso para outra pessoa. E se ela faz uma piada que eu considero racista ou misógina, ou se ela tem algum tipo de comportamento que eu entendo que não é deliberadamente para ofender as pessoas, ainda que ofenda, o impacto seja diferente da intenção, para mim a primeira coisa é eu tentar imaginar para onde ela aponta e acompanhar a pessoa nesse lugar. Nossa, e aí eu tenho um exemplo muito engraçado com a minha mãe. Minha mãe fez uma piada um ano, 2 anos atrás, que eu considerei racista, que não precisava ter feito aquela piada, e eu poderia fazer o quê? Falar pra minha mãe, dar uma palestrinha pra ela e chegar, mãe, você tá sendo uma racista de merda, né? Que coisa feia você fazer isso. Mas eu acho que não ia conectar. Mas eu escolhi chegar pra ela, nossa, mãe, quando você faz essa piada aqui em família, com essas poucas pessoas, imagino que você tá querendo trazer algo que você sempre viu, que você acha divertido. E você tá entendendo que isso pode ser divertido pra gente. Aí eu brinco com o que a gente tava conversando lá fora. Ela vai dizer sim, não ou não sei. Se ela diz sim, eu entendo que eu estou escutando o que é importante para ela. E ela, sim, é isso. Eu falei, nossa, imagino que você não vê um problema entre a gente de falar essas coisas, porque você sabe que não é o que você pensa, é só um jeito de brincar. Aí, de novo, sim, não talvez. e talvez. Ela, sim, é isso. Nossa, se você, então, outras pessoas escutando, talvez não seja um problema, porque você entende que essas outras pessoas, elas vão conseguir separar o que é brincadeira do que é realidade. Sim, quando eu começo a construir isso, eu estou sabendo de onde vem aquela fala. E aí, quando eu entendo isso, é lógico que para ela não vai ter problema nenhum. Mas agora que eu escutei, eu consigo começar a trazer um contraponto. Pô, mas você topa escutar alguma coisa que eu quero te trazer a partir disso que você me falou? Se ela falar que topa, eu já tenho a anuência para eu continuar construindo um novo repertório junto com ela. Sim. É sobre acompanhar e transformar. Olha, mãe, eu entendo quando você fala, então, que para você é importante ter esse espaço na família para falar, que você não vê problema porque é uma coisa que você é só uma brincadeira, certo? Você já me falou isso. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que me preocupa, porque talvez outras pessoas não enxerguem isso como uma brincadeira. E eu quero saber como isso chega para você. E aí eu começo a ter um processo dialético com a minha mãe, não de convencimento pelo medo, mas de transformação do pensamento a partir da construção de um novo repertório. Isso eu tenho percebido que é mais poderoso quando eu quero conversar com uma pessoa que não está na mesma pauta que eu. Porque se a gente for conversar sobre racismo, a gente vai ficar dizendo sim o tempo inteiro um para o outro. Sim. Porque a gente parte do mesmo lugar. Dado que eu quero que minha mãe seja minha aliada, às vezes é importante eu desenvolver novas estratégias, e aí resgatando um pouco de Paulo Freire, encontrando a minha mãe no lugar onde ela está. Para depois eu a traga para o lugar de onde eu estou. Para que a gente crie um terceiro lugar comum. Que é um lugar que inclui a possibilidade dela brincar, mas talvez a gente entenda que outras piadas podem ser mais benéficas para a brincadeira e benéfica para pessoas negras, para mulheres e outras minorias, que são maiorias, mas dentro da sociedade. Então, para mim, esse lugar estratégico, quando eu brinco que escuta para mim é muito ativa, é luta e transformação, e a CNV tem a ver com isso, é por isso. Eu escolho não brigar, não porque eu sou fofo e eu acho que está tudo bem. É porque eu fazendo essa dança com ela, eu consigo mais possibilidade de ela ser minha aliada do que eu bater de frente e tensionar a corda. Ainda que eu ache em alguns momentos é necessário tensionar a corda também. Então, dando às vezes é necessário tensionar a corda, às vezes é necessário escolher nossas batalhas também, né, Sérgio? E eu brinco, e aí isso vem da psicologia que eu estudo, de que se eu tenho uma única escolha, na verdade eu não tenho escolha, essa escolha que me tem. Então, se a minha única escolha é bater de frente e brigar, talvez eu nunca estive escolhendo. Escolher é eu ter a possibilidade de brigar, eu ter a possibilidade de conversar e, apesar disso, eu brigar ou conversar porque eu quero. E para mim esse lugar é o lugar fundamental. E eu sei que a gente, na nossa sociedade, nem sempre a gente tem escolha. E esse lugar de escolha é um lugar privilegiado que vem muitas vezes do estudo. E por isso que para mim é tão importante tornar a CNV acessível enquanto conhecimento e visão de mundo. Para que mais pessoas se apropriando desse saber possam conscientemente escolher. Se fizer sentido para elas. E se não, quem sou eu para dizer que as pessoas não podem brigar e partir para porrada? Pois é. Foi excelente a sua construção. Espero que entendam a intenção que eu tinha com isso. Não, foi excelente, ficou super claro. Eu acho que é esse mesmo, quando a gente entende que ter escolha, poder escolher as nossas batalhas, entender o lugar do outro para buscá-lo e trazê-lo para um lugar em comum, nossa, acho que é uma construção
incrível poder ter essa conexão e construir um novo olhar com um interlocutor que talvez não estivesse ali nem pensando em uma outra possibilidade de piada, de pensamento, de ação, de fala. Acho que esse é o sistema que eu quero ver funcionar, né? Acho que é isso. Construiu lindamente. Não seremos cancelados, Sérgio. Espero que não. E eu acho que tem uma coisa disso que eu acho interessante mencionar, importante, é de que esse lugar de escolha é um lugar de privilégio. E ter conhecimento é um privilégio. E eu quero que cada vez mais pessoas consigam escolher, sabe? E aí uma brincadeira que eu faço para pessoas que têm a possibilidade de estudar e que não são afetadas por temas, seja um homem diante da misoginia, seja uma pessoa branca diante do racismo, escolha mais conversar com as pessoas que você conversa, ao invés de tensionar. Para criar esse espaço de vínculo, porque ao mesmo tempo que eu acho sim essa provocação para que o tema não desapareça, pessoas que hoje têm um lugar que elas podem escutar ou que elas percebem que elas não são afetadas diretamente, talvez seja mais producente para a sociedade que elas escutem essas pessoas que falam porque são idiotas, porque falam pelos cotovelos, porque acham bonito e acham que não tem problema. Apenas repetem. Isso. Então eu acho que é um lugar muito difícil de construir, mas eu falo isso porque eu tenho medo que se a gente só tensiona, a gente não vai chegar numa síntese futura de que a gente vai ter uma sociedade inclusiva. Exato. A gente só vai esticar a corda e vai ter feitos rebotes, ciclos de violência, que para mim hoje já não faz sentido. E a reconstrução baseada nos mesmos âmbitos, né? A gente precisa mudar. Que é uma transformação cultural para mim. Então é isso. Adorei. Obrigada, Sérgio. Vou encaminhando aqui para o nosso encerramento. Antes da gente encerrar, vou te perguntar algo que eu trago para... Só não deu tempo com a Débora, mas vou te perguntar o que você sonha. Um momento, eu gosto de chamar de momento Luther King aqui. Eu tenho um sonho de ver as pessoas conseguindo manter diálogos saudáveis, se respeitando e encontrando um equilíbrio genuíno ali, sem se atropelar, sem se atravessar. Eu tenho um sonho pessoal e um sonho para o mundo. O meu sonho pessoal é que eu consiga continuar vivendo tranquilamente com a minha companheira, comendo comida saudável e sem preocupações com o clima. É uma utopia. E o meu sonho para o mundo, eu acho que essa frase que vivem dizendo, que eu acho muito porcaria, somos todos humanos, um dia seja verdade. Eu acho que é isso. Que aí todas as outras coisas se resolvem. Quando a gente, de fato, quando a gente sermos encontrar todos esse lugar humanos e perceber que somos humanos. Eu acho que excelente. É isso. Querido, que honra te receber. Muito feliz mesmo. Acho que temos um programa, acho que está entregue. Te agradeço imensamente e deixo a porta aqui, o microfone aberto para você voltar sempre que você quiser. Que bom. Obrigado. Primeira vez que eu saio da toca para falar sobre essas coisas. Como eu te falei, eu não tendo a não querer aparecer, mas com um propósito legal e com pessoas legais, eu topo. Que delícia. Estou me sentindo lisonjeada. Obrigada, querida. Agradeço. Acho que temos. Obrigada.